Olá pessoal, seja bem-vindo então à nossa última aula antes do recesso, que é na próxima semana. O nosso trabalho de hoje começa na página 55 e vamos falar de a love story, uma história de amor. O que será que acontece nesta história? Eu vou ler o texto, acompanhem comigo por gentileza. This is the unusual story of Clive and Deborah Waring. They met in London in 1978. Deborah was from the United States of America, but she lived and worked in London. Clive studied at Cambridge University and then he worked as a musician. They fell in love and married in 1984. They were very happy. But on Wednesday, 27th March 1985, Clive Waring got very ill and lost his memory. He only remembered things for a few seconds. He could play the piano and he knew Deborah's face, but he couldn't remember her name. Life was very difficult for them. It was a sad time. Deborah sold their flat in London and moved back to the USA. Clive went to live in a hospital. Deborah often came to England to visit Clive and they had a good time together. He played music and wrote a diary. Every time she left, she said, "Remember, I love you." And every time he saw her again, Clive fell in love with her again. Their new life was very different. Clive couldn't remember his past, but he was very happy in the present. Este texto, pessoal, você pode observar, ele tem várias palavras no passado, mas vamos trabalhar parte a parte. This is the unusual. Esta é uma história incomum, atípica, of Clive, de Clive and Deborah. O sobrenome deles é Waring. They met. Aqui nós temos o primeiro verbo, que é o verbo met, que é o verbo conhecer. Eles se conheceram em Londres em 1978, em 1978. Deborah was from the USA. Deborah era dos Estados Unidos. But she lived, mas ela morava, and worked, e trabalhava, em London, em Londres. Clive studied at Cambridge University. Clive estudava na Universidade de Cambridge. And then he worked. Então, he worked. Ele trabalhava as a musician. He worked as a musician. Ele trabalhava como um músico. Musician. Aqui nós temos a palavrinha musician, que é músico. They fell in love. Eles se apaixonaram. And married. E se casaram in 1984. They were very happy. Eles eram muito felizes. Mas, on Wednesday, em uma quarta-feira, dia 27 de março, 27th of March, de 1985, de 1985, Clive Waring got sick. Ele ficou doente, muito doente, very ill, and lost, e perdeu, porque lost é perder, his memory. Ele perdeu a sua memória. He only remembered. Ele só se lembrava
Remembered, pessoal, significa lembrava. Ele só se lembrava ou lembrava de coisas for a few seconds, por alguns segundos. He could play, ele podia tocar. The piano, o piano. And he knew, e ele sabia. Ou conhecia o rosto de Deborah. But he couldn't remember, mas ele não podia, ele não conseguia se lembrar ou lembrar do nome dela. Life was very difficult for them, para eles. A vida era muito difícil para eles. It was a sad time. Foi ou era uma época triste, sad. Deborah sold, a palavra sold é vender. Deborah vendeu their flat, flat significa apartamento, AP, em London. And moved back, e mudou-se novamente, voltou para os Estados Unidos, enquanto Clive foi viver, foi morar em um hospital, in a hospital. Deborah often came, Deborah sempre vinha à Inglaterra to visit Clive, para visitar Clive. And they had, e eles tinham, a good time together. Este had a good time together é o mesmo que se divertiam. Eles se divertiam together, juntos, né? É uma história bem triste, né, pessoal? Vamos continuando aqui, vamos descer a tela. He played music, ele tocava música. Wrote a diary, ele escreveu um diário. Every time she left, toda vez que ela ia embora, toda vez que ela ia, she said, remember, lembre-se, I love you. And every time, e toda vez, every time significa o quê? Me ajudem aqui. Toda vez. He saw her again, toda vez que ele a via novamente, novamente. Clive fell in love. Clive se apaixonava. Fell in love, pessoal, significa apaixonar. Ele se apaixonava with her again, por ela novamente. Their new life, a nova vida deles, a palavra their é deles. New life, vida nova, nova vida. Was different, foi diferente, era diferente. Because Clive couldn't remember his past. Porque Clive não conseguia lembrar o seu passado, his past. But he was happy, mas ele era feliz. Ele estava feliz in the present. Este foi então o texto que nós trabalhamos sobre a vida do casal Deborah e Clive Waring. Esta história é uma história real, viu, pessoal? É uma história real. Aconteceu mesmo, certinho? Agora na página 56, vocês vão escutar estas sentenças e praticar o seu inglês. Vão traduzir, translate them into Portuguese. Traduza estas sentenças para a língua portuguesa. 1. I met him last year, and we fell in love. 2. You wrote a story, but they said it wasn't good. 3. She went to London yesterday and saw the palace. 4. He had a good holiday, but he got ill in Tangiers. 5. We sold our house because it was very small. 6. They left Utah in 1989 and came to live with me. Agora que nós ouvimos o áudio, vamos continuar os nossos trabalhos. I met him,
eu o conheci last year. A palavra met significa conhecer. Last year, ano passado. Eu o conheci no ano passado. And we fell in love. E nós nos apaixonamos. Apaixonar. Nós nos apaixonamos. Vamos continuando. You wrote a story. You wrote. Você escreveu a story, uma história. But they said. Mas eles disseram. It wasn't good. Que ela não era muito boa, ou não era boa. She went to London. Ela foi para Londres. Yesterday, ontem. And saw the palace. E viu o palácio. He had a good holiday. Ele teve ótimas férias. But he got ill. Mas ele ficou doente. Ficou ill, doente, in Tangiers. Tangiers, pessoal, é a capital da região de Marrocos. É uma cidade bem antiga, ok? Uma região bem antiga. We sold our house. Nós vendemos. Sold, vender. Nós vendemos a nossa casa because it was very small. Porque ela era muito pequena. They left Utah. Eles saíram de Utah em 1989, 1989, and came e vieram, and came to live with me, e vieram morar comigo. A próxima atividade, você vai pausar o vídeo e vai fazê-la para nós. Alright? The question is, complete the sentences, complete as sentenças with the correct past simple verb, com o verbo no passado. Ok? Pause o vídeo. Agora que você pausou o vídeo e fez o exercício, vamos fazê-lo. I usually have, eu normalmente tenho a big lunch. Eu normalmente almoço muito. But yesterday I had a small lunch. Mas ontem eu almocei pouco. Ok? Almocei pouco. Próxima frase. He usually writes a diary. Aqui, gente, nós temos o verbo write. Ok? No presente. But yesterday he... Qual é o passado de write? Isso, wrote. But yesterday he wrote a story. Mas ontem ele escreveu uma história. We usually leave home. Nós normalmente saímos de casa at 7:30, às 7:30. But yesterday, qual é o passado de leave? Mas ontem nós saímos às 8. Yesterday we left at 8. She usually goes to the cinema. Normalmente ela vai ao cinema. But yesterday she... Qual é o passado de goes? Went. But yesterday she went to the park. You usually lose. Lose, nós sabemos que é perder. You usually lose your phone. Você normalmente perde o seu telefone. But yesterday you lost. Você perdeu our keys. Mas ontem você perdeu as nossas chaves. I usually see my friends in the cafe. Normalmente eu vejo meus amigos no café. But yesterday I saw my teacher. Mas ontem eu vi o meu professor. He usually gets up. Ele normalmente levantar at 6. But yesterday he got, porque got é o passado de get, at 7:30. Eu vou ler todas as frases. Eu gostaria que você pausasse e repetisse, tá bom? Para você ficar bem craque na língua inglesa. I usually have a big lunch, but yesterday I had a small lunch. B. He usually writes a diary, but yesterday he wrote a story. C.
We usually leave home at 7:30, but yesterday we left at 8. D. She usually goes to the cinema, but yesterday she went to the park. E. You usually lose your phone, but yesterday you lost our keys. F. I usually see my friends in the cafe, but yesterday I saw my teacher. G. He usually gets up at 6:15, but yesterday he got up at 7:30. Vamos fazer mais uma atividade? Pause o vídeo, faça o exercício 10 e daqui a pouquinho nós vamos corrigi-lo. Esta é a nossa última atividade de hoje. Complete the conversation with the correct form of the verbs in the brackets. In brackets, nos parênteses. Vamos lá, faça para nós. Alright, let's go. I didn't, aqui eu tenho a forma negativa, certo? Do passado. O verbo é o verbo see. Então é fácil. Se eu tenho a negativa, quer dizer que o verbo não muda. I didn't see you at work yesterday morning. Eu não te vi ontem de manhã no trabalho. Yesterday morning. Did you miss your bus? Como aqui eu tenho uma pergunta, observe, eu não preciso mexer no verbo, por isso que eu pus aqui sem alterá-lo. No, eu não perdi. No, I, passado de get, agora eu estou afirmando. I got up, eu levantei, porque aqui eu tenho o verbo get up, very late, eu acordei muito tarde. I, qual é o passado de have? I had a bad night. Eu tive uma noite péssima. Oh, did you eat? Você comeu? Did you eat something bad? Você comeu alguma coisa estragada? Alguma coisa ruim? Aqui eu posso interpretar, tá? No. My daughter, minha filha, had a bad headache. Minha filha teve uma péssima dor de cabeça. Headache, pessoal. Dor de cabeça. Anotem aí para vocês não esquecerem. Did you go to the doctor? Por que go? Por que eu não mudei o verbo? Porque eu tenho uma pergunta. Então o verbo não muda. Ele vem para a mesma forma para a pergunta. No, we called the doctor. Nós ligamos para o médico. And he, qual é o passado de came? And he came to our house. E ele veio até a nossa casa, porque o verbo come é o verbo vir. Muito bem, pessoal, terminamos a nossa aula de hoje. Na próxima semana nós teremos recesso. A gente volta a se encontrar muito em breve. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.